Uma vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Queremos saudar nossas irmãs da classe Dorcas e a todos quanto estarão acompanhando mais nesse estudo da Palavra do Senhor, que nós estaremos hoje estudando a lição de número 14. E esta lição nos trará, então, a última lição desse trimestre aqui, muito abençoado, né? Foram lições preciosas, né, para a nossa vida cotidiana, para o nosso amadurecimento, né, na presença do Senhor, e eu creio que foi de muita relevância, né, esses estudos que tivemos aqui durante esse trimestre. Que Deus abençoe e que nós possamos terminar este trimestre, essas lições, não apenas com maior conhecimento, né, das coisas de Deus, mas que esses ensinos, que a palavra do Senhor causem impacto na nossa vida, né, que possamos tomar decisões, possamos realmente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dissemos, né, foram 14 lições preciosas, né, com as quais estaremos apenas relembrando aqui as nossas lições que tivemos nesse trimestre. E foi a primeira lição: no mundo tereis aflições, a enfermidade na vida do crente, a morte para o verdadeiro cristão, superando os traumas da violência social, as aflições da viuvez, a despesa vazia, a divisão espiritual do lar. Também vimos a rebeldia dos filhos, a angústia das dívidas, a perda dos bens terrenos, a inveja, um grave pecado, né? As dores do abandono, a verdadeira motivação do crente e a última lição de hoje, que é a vida plena nas aflições. Muito bem, o nosso textuário ele encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículos 12 e 13. A verdade prática fala: as tribulações levam-nos a amadurecer em Cristo, capacitando-nos a desfrutar de uma vida espiritual plena. Eu queria aproveitar essa verdade prática para nós já iniciarmos aqui, né, o nosso estudo. Então, quando nós olhamos para esta verdade prática, né, do nosso comentarista, pastor Eliezer de Lira e Silva, ele diz que as tribulações levam-nos a amadurecer em Cristo. Já falamos deste assunto, da tônica, né, desse trimestre, e vamos encerrar, né, graças a Deus, com essa última lição, na mesma tônica, né? O que é amadurecer em Cristo, né? O que significa amadurecer em Cristo? Já vimos isso na nossa lição de número 11, né? Fala sobre maturidade espiritual. Mas, se nós não temos desenvolvida em nossa vida essa maturidade espiritual, não é possível ter vida plena em Cristo nas aflições. Não é possível. Nós lemos naquela parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em vários tipos de terreno. Uma delas caiu em um solo rochoso que não havia muita terra. Então a raiz não se aprofundou. E diz a parábola, Jesus dizendo: e vendo as aflições, né, vendo as coisas da vida, ela morreu, porque não tinha raiz em si mesmo,
né? Porque não era maduro. Então, é claro que quando no nosso início da nossa fé, né, o Senhor nos susteve, o Senhor providenciou pessoas para nos ensinar, para nos suster, mas esse caminhar com o Senhor, ele é contínuo, né? E nós precisamos, na medida em que nós caminhamos, também a amadurecer, a aprender e aplicar o que aprendeu, né? E aí a gente pode realmente desfrutar de vida plena nas aflições, não é verdade? A leitura bíblica encontra-se em Filipenses capítulo 4. Na nossa lição está do verso 10 ao 13, mas eu gostaria de colocar também o versículo número 9, que é importante para o que nós vamos estudar neste dia, né? Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Quanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria também ler mais alguns versículos nesse mesmo capítulo 4, versículos de 21 a 23, que diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Esses destaques que eu coloquei em azul têm importância, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente estudado, formado, né? Poliglota e usado por Deus, mas ele não estava sozinho. Ele não se isolava. O apóstolo Paulo sempre estava com os irmãos. Tanto é que em todas as suas cartas, né, nós vemos, e ele escreveu 13 cartas, né? No versículo 23 ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E essas 13 cartas que Paulo escreve, veja que interessante, né? O Novo Testamento tem 27 livros. Quase a metade do Novo Testamento são as cartas escritas por apóstolo Paulo. E nessas cartas, ele cita mais de 70 nomes de pessoas de sua convivência, né? Pessoas amadas. E ali ele fala: os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Então, e aí ele acrescenta: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Interessante, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá tem quase 20 nomes, 18 nomes. Olha só que interessante. Ele fala de Timóteo, né? Claro, para quem está escrevendo essa carta, ele fala de Fígelo, Hermógenes, Onesíforo, Demas, Crescente, Tito, Marcos, Tíquico, Carpo, Prisca ou Priscila, né? Áquila, Erasto, Trófimo, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia. Veja, então o apóstolo Paulo, ele dava valor, né? E tanto é que ele chorava, né? Ele sentia dores como dores de parto, até que Cristo fosse formado nas pessoas. Ele não se isolava, né? Ele não ficava numa posição, né, como se estivesse num patamar mais elevado que os demais irmãos, mas ele estava, como a gente costuma dizer, né, uma linguagem bastante popular, né, junto e misturado. Isso nos chama a atenção. E é fato, né, que nós vamos ver aqui nessa lição, que houve um tempo em que ele se encontrou só, que ele se sentiu abandonado. A nossa lição de número 12, né, a dor do abandono, nós estudamos sobre isso aí.
E as pessoas que estão acostumadas a ficar sozinhas, isoladas, né? Talvez elas não sofram essa dor de abandono, né? Essas aflições. Mas não era o que acontecia com o apóstolo Paulo, o homem de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção dessas 13 epístolas, né, que Paulo escreve, são cartas, né? Não são tratados teológicos. E olha só que coisa interessante, porque nas cartas a gente conhece o autor, né, a vida do seu autor. Paulo, ele, quando escreve essas cartas, está também, né, se revelando como pessoa, como ser humano. Se ele fosse escrever tratados teológicos, que teria capacidade para escrever também isso, claro, né? Mas quando nós vemos tratados teológicos, né, você pode pegar esses livros gigantes de teologia sistemática, você aprende, né, sobre teologia, sobre doutrina, mas você não sabe nada do seu autor. Mas é interessante que Paulo, e isso é muito importante para o que vem agora a seguir. Porque mesmo preso, né, e a gente sabe que a carta de Filipenses é uma das cartas da prisão. Por isso que ele fala, todos os santos nos saúdam, especialmente os da casa de César. Né? E ele escreveu as 4 epístolas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, nós chamamos de epístolas da prisão. E quando ele escreveu essas epístolas, né, ele tinha esperança de sair, né, de estar solto, voltar aos irmãos. É diferente de quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, né, que ele já estava na antessala do martírio. Ali ele já não tinha mais a esperança de sair, mas ele reconhece que já o seu corpo já está sendo preparado para a libação, quer dizer, para se entregar, né, à vida mesmo, encerraria, né, depois que ele saísse daquela prisão tão terrível, né, em Roma, que até hoje existe essa prisão como um museu, né, para as pessoas verem o que Paulo passou, né, as aflições que ele passou nessa prisão. Né, não tinha luz praticamente, apenas uma janela, um lugar, terceiro andar para baixo, né, disputando com ratos. Mesmo assim, ele escreve a sua carta de ânimo, de vigor. No início do trimestre, o nosso comentarista fez uma pergunta, né? Perguntamos se o crente em Jesus pode sofrer. É claro que essa é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica não requer resposta, apenas reflexão ao que está sendo perguntado. Um crente pode sofrer. E aí, nessa última lição, né? Se a gente ainda perguntar, né, se sofremos as mesmas coisas das pessoas, né, sem Cristo Jesus, qual é a vantagem? Se ainda temos essa pergunta em nosso coração, isso demonstra uma grande imaturidade, né, da nossa parte. Demonstra, né, uma forte ligação que ainda temos com as coisas terrenas. Então a gente pergunta, qual o significado de vida plena em Cristo Jesus? Por isso que nós precisamos falar de maturidade espiritual. Como já dissemos isso, tratamos disso na lição de número 11, né? Quando João escreve, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, naquela lição falávamos sobre
filhinhos, jovens, pais, que exatamente está tratando das fases, né, de crescimento de uma pessoa, do ser humano, mas no sentido da maturidade espiritual. Filipenses 3, de 12 a 14, nos diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, diz Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é esquecer das coisas que para trás ficam? Eu não fico amarrado, eu não parei no tempo, no crescimento, não estagnei. Ele disse, e avançando para diante de mim, né, para diante de mim estão, para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Efésios 3, 17 a 19, nós temos a dimensão da uma maturidade. Ele diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, olha só, a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Sabe o que é isso? Plenitude, completeza. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu preciso saber largura, comprimento, altura, profundidade. Lógico, no sentido figurado aqui, como uma figura de linguagem, saber o todo, a completeza. E ainda em Efésios 4, 13 e 14, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Sabe esse agitamento de um lado para o outro? Correndo atrás de respostas, aqui, ali, e vai buscar um profeta, uma profetisa. Graças a Deus que nós não fomos ensinados assim, não é verdade? Graças a Deus. E ele continua, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Falamos também de maturidade e espiritualidade. Né? Se as irmãs se lembram, espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. E isso aí já começa desde o primeiro dia do novo nascimento. Mas maturidade, não. Maturidade é ter conhecimento maduro de Deus e relacionamento maduro com Deus. Então leva tempo, como nós estou aqui apenas relembrando a nossa lição, né, de número 11. Então, entrando aqui na nossa lição de hoje, seguindo aqui os tópicos da nossa lição, o primeiro tópico fala sobre vivendo as aflições da vida. E o item 1 fala as aflições de Paulo. E o comentarista aqui, ele faz um comentário bem pertinente, que ele diz, depois de Jesus, uma das pessoas mais experimentadas no sofrimento, né, por amor de Deus, certamente foi o apóstolo Paulo. Interessante que qual é o objetivo, né, de Deus? Qual foi o objetivo de Deus na vida de Paulo? Porque Paulo foi forjado, né, pelo Senhor debaixo de sofrimento, tribulação, dores, não é verdade? E a gente fica pensando, né, qual que é, por quê?
Tem um porquê. Apesar de o nosso modelo por excelência ser o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso modelo. Ele é o Filho de Deus. Jesus, como Deus, que se humanizou, que esteve entre nós, sentindo todas as aflições e tentações assim como nós. Mas tinha uma coisa, Jesus nunca pecou. Da sua boca nunca saiu uma palavra torpe, nunca saiu uma palavra de engano. Mas agora, sabe o que é que Deus faz? Deus usa homens para que sejam modelos. Como assim? Jesus é o modelo o máximo, por excelência, divino. E agora ele forja um homem, e muitos outros, né? Nesse caso da nossa lição, Paulo, como modelo. Por quê? Para mostrar a nós outros o que é que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de um homem pecador. E Paulo mesmo diz isso. Né? Ele diz, dos pecadores, eu fui o maior, eu sou o maior pecador. Dos apóstolos, eu sou o menor. Dos santos, eu sou o menor. Mas quando ele escreve a Timóteo, ele fala, não, dos pecadores, eu sou o maior. Então, e o que é que Deus fez na vida desse homem, sendo um modelo? Interessante notar aqui que o comentarista fala a respeito do novo nascimento, né? Do resgate de Paulo. E o Senhor Deus fala para Ananias ir lá orar por ele. Ananias não queria ir porque conhecia quem era Paulo. Mas então ele fala aqui em Atos 9,16, né? E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Parece que agora Ananias ficou meio convencido, né? Tá bom, se é assim, né? Como se fosse um castigo, né, para Paulo. Mas não é isso, não, né? Pode ser que Ananias tenha pensado isso, né? Ah, tá, ele vai sofrer, então eu vou lá. Ou a mesma gente pode ter pensado assim, né? Mas não foi, né, com a intenção de castigar Paulo, não, não. Porque o Senhor Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Mas olha só, o objetivo de Deus era forjar este homem chamado Paulo para servir de modelo humano para nós. Né? Modelo, claro, né? Jesus é o nosso modelo principal, sem pecado, sem mácula, sem nada. Né? Mas Paulo, né, o pecador, ele é um pecador. Né? Isso para mostrar o que é que Jesus, através do Espírito Santo, faz na vida de um pecador. Qualquer pecador. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por isso, né, que nas epístolas que nós lemos, né, Paulo fala sobre imitar. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Está escrevendo aos Filipenses, e ele diz assim, o que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha o exemplo. E tem mais ainda, escrevendo em Coríntios, capítulo 4, em versículo 16, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E Paulo, ele não se arvora, né, o direito de ser ele o único modelo. Mas olha só, ele diz lá, Filipenses capítulo 3, né, versículo 17, ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus.
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha para eles também. Não precisa olhar só para mim, mas olha para as pessoas que andam como eu ando. Veja na vida dessas pessoas. É por isso que nós encontramos na carta escrita aos Hebreus 3 versículos bastante importantes. 2 deles encontram-se em Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Olha aqui diz o 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Agora, Hebreus 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então percebe, o homem de Deus, né, que tem o Espírito do Senhor, que reconhece que anda debaixo da graça de Deus e que pode ser imitado, ele então sofre muito. E no item 2 diz, deixado por seus filhos na fé. E quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele cita lá os nomes que nós já falamos, né? Fígelo e Hermógenes. Ele fala, bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se afastaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. E mais pessoas se afastaram dele. Então, e ele fala, todos na Ásia me abandonaram. Quem só? E Paulo sabia, nesse momento tão crucial da sua vida, que já falamos que era a antessala do seu martírio, necessitava, né, do conforto, do companheirismo dos seus irmãos, dos seus filhos na fé. Mas isso aqui, né, essa aflição, não tira Paulo da plenitude em Cristo Jesus, da sua vida plena no Senhor. Mesmo preso, né, sabendo disso, ele ainda pede, me traz os livros. Ele ainda está escrevendo carta. Isso demonstra plenitude em Cristo Jesus. Porque ele podia estar desistindo, largando tudo, né? Ou então orando, Senhor, eu não aceito, né? Eu fui um homem, sou um homem, né, importante para a obra do Senhor, de Deus, né? Plantei igrejas, mas aqui está ele com foco não nestas coisas, nem suas realizações pessoais. Já falamos isso. Quando as nossas realizações pessoais nos dominam, nós somos pobres espiritualmente, porque as nossas realizações têm que ser sempre em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Ele pede para Timóteo, vem depressa ter comigo. E ele cita, né, as demais pessoas, né? Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. E é preciso entender, né, o pano de fundo, o cenário daquela época. Nós sabemos que Roma teve um imperador insano, terrível, chamado Nero. E os cristãos sempre foram perseguidos, sempre, pelos judeus e agora também pelos romanos. E essa perseguição durou de 54 a 61, depois mais 300 anos. Só depois, com Constantino, no ano 313, é que ele estabelece o cristianismo como uma religião oficial, né, do seu império.
Mas antes disso, nós sabemos o que Nero fez. Nero, segundo os historiadores, né, ele incendiou Roma. Isso foi no ano 64, 16 de julho de 60, no ano 64 da nossa era. Houve um grande incêndio em Roma. E das 14 áreas, 14 regiões daquela cidade antiga, 10 foram devastadas pela insanidade de Nero. E o que Nero faz? Ele coloca a culpa nos cristãos. Os cristãos que já eram perseguidos, agora eles eram odiados. E aí que aconteceu mais carnificina ainda. Os cristãos eram colocados nas arenas, né? Nós sabemos disso, para os leões devorarem. Eles eram amarrados e escondidos nas tocas das feras. Quando as feras voltavam, chegavam ali, devoravam os cristãos. Muitos cristãos, eles eram amarrados em postes, embebidos em piche, colocado fogo para iluminar a noite. É desse cenário que está acontecendo todas essas coisas. E Paulo foi preso, provavelmente por decreto de Nero, porque foi no ano de 67. Agora, imagina, diante de tantas ameaças, né, Paulo nunca desistiu. Paulo nunca retrocedeu o seu pé. A sua fé nunca retrocedeu por conta de perseguição. Mas aqueles que estavam com ele talvez não suportaram. Lembram de Jesus, que foi também abandonado? Seus discípulos que andavam com ele. Mas o medo, a ameaça era tão grande, tão gigante, que o ser humano não suportou. Todos abandonaram Jesus. Pedro ficou de longe. E agora Paulo está vivendo esse período mais cruel de perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Então, poucos irmãos fiéis permaneceram fiéis. Muitos abandonaram. E aqui Paulo estava para ser executado. Quem é que quer ficar com uma pessoa que está condenado, né, para uma execução? Faltou madeira para fazer cruz naquela época. Tamanha era a perseguição. Tem um quadro mostrando sobre isso, na época, o que aconteceu, a pintura, né? Então, se nós olharmos para este cenário, a gente vai ver que realmente era uma situação terrível. O que nós faríamos se fôssemos nós que estivéssemos lá? Ou se vir uma perseguição semelhante aos crentes no Senhor Jesus? Quantos permanecerão com a sua fé inabalável no Senhor? Por isso que precisamos, né, cada dia mais, de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós obtemos vida plena em Cristo, mesmo debaixo de aflição. O tópico 2 fala sobre contentando-se em Cristo. E aqui vale lembrar-nos de um versículo lá que está em 1 Coríntios 15, 19. Paulo diz assim: se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Contentando-se em Cristo. Então, a nossa visão, né, a visão do ser humano, predomina a visão de alma. Mas os que estão em Cristo Jesus, que entregaram sua alma para o Senhor, tem que ser deixado levar pelo Espírito e não pela alma. Quando a alma domina, a nossa alma domina, são as emoções que tomam
uma dianteira. Mas quando nós reprimimos a alma, que é os nossos sentimentos, e deixamos aflorar o espírito, então quando é o espírito que toma a liderança, então a nossa alma e a nossa carne fica sujeita, fica subjugada. E aí sim, nós nos contentamos em Cristo Jesus. Aqui Paulo, o comentarista fala de Paulo, né, em uma prisão, certamente a prisão lá de Roma, Mamertista, né, chamada aquela prisão que até hoje existe, como museu, não como prisão mais, porque é muito desumano, né? E ele fala, a experiência paulina desafia-nos a viver um evangelho que não prioriza ilusões, né? De uma vida de não sofrer mais, uma vida de mar de rosas, uma vida, né, só de glamour, como nós vemos o falso evangelho sendo amplamente divulgado, né, que Jesus é apenas um atendedor de pedidos. Não é assim, nós sabemos que não é assim, né? Mas a nossa vida, a realidade da nossa vida tem espinhos, tem abrolhos, tem dificuldades. E muitas vezes nós somos pegos por essas dificuldades. E é aí que nós vemos a mão de Deus, né? O consolo de Deus, o consolo da presença do Espírito Santo. Então, quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, quando ele ora por 3 vezes sobre um problema que ele tinha, Paulo pôde entender o que significa a minha graça te basta. E Paulo, pelo menos no registro aqui, não tem registro que ele pediu de novo sobre isso. Ele encerrou o assunto. Deus fez entender, a minha graça te basta. Então, por isso, no item 2 diz, livre da opressão da necessidade. Porque as necessidades, as aflições, elas trazem peso para a nossa vida. As circunstâncias. Então, quando nós somos dominados pelas circunstâncias, as circunstâncias nos espreme, não é verdade? Nos tira a visão espiritual. Então, se não é a circunstância que nos domina, somos dominados, né, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, nós podemos entender o que é a graça de Deus na nossa vida, mesmo diante de perdas importantes, né, que temos na nossa vida. O Espírito Santo pode acalentar o nosso coração e nos mostrar a graça. De novo, voltando em 1 Coríntios 15, 19, né? Se a nossa esperança é apenas, né, se limita apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes das pessoas, dos homens. Porque tem coisas além, muito além, não é verdade? Ele fala livre da opressão. Então, esse fato de estar livre da opressão, da necessidade, livre do domínio das circunstâncias. Olha só o que o nosso comentarista diz. Este fato denota a maturidade do apóstolo em Cristo, mesmo no sofrimento do cativeiro, que é o nosso versículo de número 11 da nossa lição, né? Que diz assim, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar, né, com o que tenho. Eu aprendi já a me contentar com o que tenho. Isso demonstra maturidade. Porque nós, como seres humanos, os seres humanos nunca estão satisfeitos. Já percebeu isso? Isso já é um estudo feito. O ser humano, nós temos as nossas primeiras necessidades básicas, né? Quando ela é satisfeita, o nosso desejo é para a próxima coisa que vem, é a nossa próxima necessidade.
Quando é satisfeito, a gente quer mais. E quando a gente alcança, a gente quer mais. Já viu pessoas que têm muito dinheiro, né? Alcançaram postos elevadíssimos e continuam pessoas infelizes porque elas querem mais. Mas a palavra de Deus nos ensina a estar contente com o que tem. Porque esse quero mais não vai mais nos oprimir. Muitas pessoas vivem oprimidas porque quer mais do que já tem. É claro, né? Claro, nós não somos proibidos de desenvolvermos, de evoluirmos, de crescermos. Né? Não, claro que não. Mas isso não deve dominar a gente. Se você não conseguiu alcançar, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Quantos de nós gostaríamos de ter feito alguma coisa na vida? Principalmente homem, né? Quando chega a crise dos 40, a gente diz, né? A crise dos 40, a gente chega nessa idade próxima de 40 anos, por mais que você já conquistou na vida, você fez, você acha que foi insuficiente. Isso acontece normalmente. Você acha que tinha que ter feito mais. Mas isso é uma crise, e passa. Não é verdade? E aqui o comentarista fala, é uma demonstração de maturidade quando nós ficamos livres do peso dessas necessidades. Ela deixa de fazer peso. Né? E no item 3 fala, contente e fundamentado em Cristo Jesus. É claro, se nós não tivermos o amparo de Cristo, se nós não formos nascidos de novo, nova criatura, esquece. Isso não vai acontecer. Em primeiro lugar, precisamos nascer de novo, ter uma nova mente. Né? Como Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação, se não for o auxílio do Espírito Santo, esquece. Precisamos desse auxílio. E aqui, Cristo representa através do socorro da igreja de Filipos 4,18. Filipenses 4,18, que diz assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele abençoa essas pessoas, né? Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aqui, mais uma vez, é um outro destaque, né? Neste episódio, é o regozijo de Paulo pela maturidade cristã dos filipenses que entenderam a necessidade de Paulo. Paulo está elogiando, né, os filipenses por seu crescimento, por sua maturidade. Por isso que Paulo, ele chorava, gemia, até que Cristo fosse formado. Sabe o que é isso? Cristo ser formado em nós? Maturidade. E no tópico 3, fala do amadurecendo pela suficiência de Cristo. Não é por outras vias, né? Através das experiências. Por isso que ele fala, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Como ter abundância e padecer necessidade. Que nós lemos aqui no versículo de número 12 da nossa lição. Em Romanos 5, de 3 a 5, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Quando não tínhamos Cristo, isso não era verdade na nossa vida. Mas quando nascemos de novo e temos a luz bendita da palavra de Deus na nossa vida,
Isso passa a ser a verdade, que a tribulação ela produz perseverança. E o versículo 4, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebe que o último item é a esperança? Nós precisamos chegar na esperança. Ele começa assim, ó, não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações. Começa com tribulação. Mas o avanço da nossa maturidade, né? Então vai passar da tribulação para a perseverança. Não desisto. Demas desistiu. Diante de tribulação, Demas amou o presente século. Mas aqui não, sabendo que a tribulação ela produz perseverança. E avança a perseverança, experiência, maturidade. E a experiência, ela chega então na esperança. E quando chega na esperança, ele fala, pronto, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que coisa linda é a vida, né? A nossa vida diante de Deus. Então, para passar esses processos, né, de tribulação, de perseverança, de experiência, até chegar na esperança, é o caminho da nossa maturidade. E aí mesmo que nós chegamos nesse patamar, vamos assim dizer, nós não podemos ser seduzidos por uma coisa que é o item 2, não pela autossuficiência. Eu sou mais eu, já consegui, não preciso, né, confiando em si mesmo. Esse é um grande perigo. Precisamos alcançar, precisamos amadurecer. Mas nesse amadurecimento, jamais devemos dar lugar à autossuficiência, porque sempre seremos dependentes do Senhor. Por mais experiência que nós tenhamos, por maior que seja a sua esperança, né? Ainda somos dependentes do Senhor. É isso que ele cita aqui, o livro de Jó, né? Jó 1:21, fala, Deus deu, Deus tomou. Aliás, o próximo trimestre nós vamos estudar o livro de Jó. Maravilha! Estou empolgado para nós estudarmos o livro de Jó. E depois, no último item, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas pessoas recitam, né, esse versículo, né, o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Com entendimento errado. Entendimento errado. Porque ele acha que eu posso tudo. Se Deus está comigo, eu posso tudo. Autossuficiência. Cuidado com isso. Porque se o Senhor está conosco, aí eu posso passar. Eu aprendo isso. Mas sempre dependente do Senhor. Eu posso estar abatido. Sei estar abatido. Mas eu sei também ter abundância. A maneira em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como a padecer necessidade. Aí que ele diz, neste cenário, eu posso todas as coisas. Que coisas? Eu posso ter poder, entendeu? Eu posso, se eu quiser. Não é assim. Eu suporto essas coisas. Eu posso suportar essas coisas. Porque eu tenho um que me fortalece. Então eu posso suportar estar na pobreza, como estar também em abundância. E quando eu estou em abundância, eu reconheço que eu sou dependente do Senhor. E quando eu estou em falta, eu também sou dependente do Senhor, em qualquer situação.
Por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E agora, concluindo essa lição, né, eu espero mesmo que esse trimestre não tenha sido apenas um tempo, né, de estudo para aumentar o nosso conhecimento, né, sobre a vida real do crente, mas que possa, né, que tenha sido para nós, né, que tenhamos sido impactados, né, pela palavra do Senhor, porque a nossa vida de devoção ao Senhor, a nossa vida de serviço ao Senhor, que haja equilíbrio, né, entre graça e responsabilidade. Não é porque temos a graça, né, que vamos fazer tudo, né? Não, nós temos responsabilidade. Senão a graça passa a ser libertinagem. E se nós pendermos apenas para a responsabilidade, a gente cai no perigo do legalismo. E temos a devoção e o serviço, né, a diaconia, que é o que ficou muito bem representado quando Jesus foi à casa de Maria, Marta e Maria. Né? A Maria, devoção. E a Marta, diaconia, serviço. Precisa do serviço? Sim. E a devoção? Extremamente importante. Que haja equilíbrio, queridas, entre graça, responsabilidade, devoção e diaconia e serviço para Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos a cada dia crescer e amadurecer, né? Que o Senhor possa encontrar em nós uma igreja madura, pessoas maduras, que possa ser também modelo para os demais. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, olha para essas pessoas, veja a vida delas. Eu sei que na nossa experiência cristã, nós temos pessoas que nos serviram de modelo, olhando a vida dessas pessoas, homens e mulheres fiéis a Deus, e que nós também imitamos, não é verdade? Que nós sejamos também modelo para as demais pessoas, primeiramente em casa, né? Pai, que seja um exemplo, mãe, que seja um exemplo. Por isso que a palavra de Deus diz, mulheres, né? Ensinem as vossas filhas a amar os seus maridos, a respeitá-los. Ensina como? E aí a gente volta lá em Deuteronômio, né? O princípio, né, de ensino do Senhor. Andando com o seu filho, assentado na sua casa, no caminho. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça, né? Que possamos ser também modelo para aqueles que estão crescendo também na vida espiritual. Que Deus abençoe. Amém.